Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estamos conversando a respeito de livro, livreiros, leitores, como eles participaram na minha vida. Eu sempre procurei fazer divulgação em escola, contribuir com as editoras, me dispondo a viajar para fazer divulgação em escolas e palestras onde fossem necessárias. E em 2001, a editora Record me pediu para fazer um bate-volta a Salvador. Eu falei assim, bom, se eu morasse no Rio, bate-volta a Salvador já seria complicado, né? Saindo do interior de Minas, pior ainda. Eu falei, um bate-volta eu não topo não, ver se me joga pelo menos para o outro dia. Acontece que era um final de ano, e havia evidentemente grande dificuldade a questão de passagens, né? Mas eles deram um jeito, porque era um evento de grande interesse. Todas as escolas, todos os professores, educadores do governo da Bahia iam se encontrar em Salvador para participar dessa série de encontros com escritores, e era uma grande oportunidade para que os autores falassem de suas obras para adoção, para compra. O programa estadual da Bahia iria adquirir livros do interesse dos professores, né? Então era uma boa oportunidade e eu fui, né? Saí de Passos, fui para Ribeirão, dali pego um avião até São Paulo, depois São Paulo vai pingando o Rio, e cheguei até a Bahia, onde o responsável lá foi me receber no aeroporto, me deixou no hotel, e havia um segundo interesse de minha parte. É que pela programação, logo após o meu horário, seria a palestra do Carlos Heitor Coni, jornalista, cronista, super conhecido, era a cereja do bolo dessa reunião, evidentemente. Inclusive em 2001 ele estava completando o primeiro ano dele na Academia Brasileira de Letras. É um intelectual fantástico e eu tinha todo o interesse em assistir a palestra dessa personalidade da literatura. Eu fui para essa palestra que acontecia em um auditório largo, não sei exatamente se caberiam ali umas 200 a 300 pessoas, e estavam lá cerca de 100 e poucas professores, e eu então comecei a falar sobre meus livros, explicar, esse livro é para isso, havia perguntas sobre o livro, eu passava para o próximo, falava isso, aquilo. E fui lá vendendo meu peixe, né? Que era exatamente essa a missão. Aconteceu que foi dando o meu horário e não aparecia ninguém para me dizer, olha, já está aí o outro autor, né? E eu fui seguindo. Daí um pouco passou um bolo de gente ali à porta e saiu, né? Daí um pouco vem aquele organizador que havia me conversado comigo na chegada, falou assim, Marco Túlio, você se importaria de prosseguir aí na tua conversa com os professores mais uns 15, 20 minutinhos? Eu estou aqui como canarim de concurso, meu filho, eu vou falar. E aí iam chegando novos professores, e eu falando, até que deu um horário que fizeram assim para mim, eu fechei a conversa e me sentei logo ali
numa primeira fileira para assistir a palestra do Carlos Heitor Coni, que entrou acompanhado do secretário de Educação, de Cultura e outras personalidades políticas, e enfim. Eu me sentei lá ouvindo aquela fantástica palestra dele, contando de uma viagem às ilhas gregas, em que ele desce numa determinada ilha, em que há toda uma história sobre ali ter sido o local em que Ulisses, Odisseu, em grego, que Ulisses teria feito tal coisa, e ele falava que a praia não tinha o que ver, era um lugar ermo, mas que as pessoas desciam em enorme reverência a história que estava ali. E ele evidentemente estava falando sobre como a literatura transforma, as realidades, e enfim. Mas eu acabei me dando bem nessa, porque o organizador bateu a mão na hora que terminou tudo e tal. Ele veio e falou assim: eu gostaria de agradecer demais a você, porque aconteceu uma coisa. E ele disse: nós organizamos tudo isso aqui de forma a atender os autores, mas o secretário fazia questão de vir à palestra do Carlos Heitor Coni, que foi o encerramento do evento, E ele, como acadêmico, era de fato a pessoa mais importante ali daquela grade, mais conhecida, E só que quando o secretário e a comitiva eles passaram diante do auditório, acharam que estava muito vazio, então saíram, mandaram todo mundo providenciar gente, que saíram catando todo mundo que estava ali, em outras finais de outras palestras, esperando para fazer uma recepção que ele achava à altura do grande nome da literatura brasileira, E aquilo deixou todo mundo muito atrapalhado, Porque foi entrando gente que não sabia nem direito o que estava para acontecer, mas era uma chamada de urgência para ficar com a casa cheia, mais agradável. Mas foi interessante, porque ele bateu a mão na tela e falou assim: pode deixar que você vai vender muito livro com isso. Eu falei assim: lógico, nenhum autor teve tanto tempo para falar, explicar, responder a perguntas, quanto eu tive. Então, de fato, isso resultou numa vendagem muito interessante, no final das contas. É um aspecto meu. Eu vou aonde me chamam. Pode dar certo, pode dar errado, pode ter uma pessoa, pode ter um grupo enorme. Mas o importante é não perder a oportunidade de conversar com as pessoas sobre a literatura, sobre teus livros, responder, porque a atividade do escritor, ela é solitária, ela é por natureza solitária, e nada me atrai tanto quanto poder conversar com as pessoas, e às vezes a gente ainda se dá bem, Se você gostou da nossa conversa, dá um joinha, inscreva-se no canal, e a gente se fala breve.